Sou o pastor Elidiano Ribeiro, nós estamos aqui mais uma vez para trazermos um comentário à exposição da nossa lição de número 8. Esta lição que será estudada neste domingo, Ismael e Isaac, conflitos transcendentais como resultado da intervenção humana. Este conteúdo nós estaremos abordando e objetivamos as seguintes questões: apresentar as diferenças entre o filho da carne e o filho da promessa. Visamos esclarecer a forma como Deus agiu para cumprir seu propósito e compreender os motivos dos conflitos entre os povos nos dias atuais. Dentro deste conteúdo, nós traremos aqui as personalidades, as personagens de Ismael e Isaac, em ordem crescente, claro, o mais velho Ismael e o mais novo Isaac com relação aos irmãos. São personagens que protagonizaram momentos de tensão para os pais. Em caráter tipológico, um é representativo daquilo que seria a obra da carne, ou seja, aquilo que é fruto da intervenção humana, aquilo que é fruto das decisões humanas unilaterais, e do outro lado, Isaac, representativamente, aquele que é o fruto da vontade espiritual, o fruto da vontade diretiva de Deus, ou seja, o Senhor Deus tendo aí a sua representação dentro de um caráter espiritual, aquele que é o filho da promessa. Não que não houvesse promessas, bênçãos para Ismael, porque Deus não se contradiz quando ele diz para Abraão que a sua descendência ele daria. Ismael também é descendente de Abraão. Mas o que nós vamos observar é que as causas e as motivações que trouxeram Ismael à existência não foram aquilo que Deus havia proposto no seu coração, mas sim como fruto de uma intervenção humana. Quando, não sei, talvez motivado pela incredulidade, quando Deus disse que ia dar-lhe filho, herdeiro, e faria dele grande multidão ou nação, então Abraão pode ter tido esse lapso de incredulidade, acreditando que a vontade de Deus seria executada de acordo com as suas ações. Então, nós vamos observar algo nesse sentido, nessa direção. E daí, nós vamos também observar a questão da cultura pluralista da época, em contraste com a vontade do Senhor, que é a individualidade da questão de promessas. Então, tópico 1, o filho da carne e a representação da incredulidade. Filho da carne e a representação da incredulidade. No tópico 1.1 nós tratamos aí herdeiro das entranhas. Herdeiro das entranhas. O que nós vamos observar aqui dentro deste conteúdo, em tratando-se de entranhas, o versículo do capítulo 15, o versículo 3, há um texto que nos chama bastante a atenção, é necessário que pontuemos isto aqui. Deus diz: disse mais Abrão, e aí Abrão falando com o Senhor: eis que não me tem dado filhos, que é plural, filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Observe que Abrão fala de filhos. Abrão fala de filhos. Então, há uma indicação de que ele estivesse na expectativa de ter já esta sua descendência, esta sua geração sendo perpetuada
quando ele diz: eis que não me tens dado filhos. E aí a palavra do Senhor para Abrão é: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, versículo 4 do capítulo 15, este não será o teu herdeiro. Ele está falando com relação a Eliezer, o Damasceno, que era o único que havia dentro da casa dele. O único que havia dentro da casa dele. Ele diz: Senhor, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, este então, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então vamos lá. Quando ele fala isso aqui, essa questão da pluralidade, ele pergunta por filhos, que é uma questão plural. Indicação cultural aponta para a ideia de pluralismo diverso. Qual era a perspectiva cultural dentro de um contexto social da época? Era admitido, era permitido aos homens cujas mulheres não pudessem gerar filhos, culturalmente era admitido que tivesse o direito e pudesse obter para si uma mulher, e por meio da qual viesse esta mulher, a chamada barriga de aluguel, gerar um filho para ele, gerar um filho para este homem, para que a sua descendência estivesse continuamente em crescimento. Era uma questão cultural. Mas o Senhor Deus tratava das entranhas. O texto diz: eis que veio a palavra do Senhor, aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O que nós podemos observar aqui é que a identidade da mãe, ela não aparece no capítulo 15, a identidade da mãe não aparece. No entanto, considerando o princípio estabelecido no casamento do primeiro casal, Gênesis capítulo 2, versículos 23, 22 e 23, sendo uma só carne, parafraseando, o texto pode inferir que das tuas entranhas sairá o herdeiro. Se a gente observar o princípio, quando a gente vai compreender por que o filho da promessa teria que ser aquele que nascesse das entranhas. Porque Abraão, ele era casado com Sara. Abraão era casado com Sara. Abraão tinha o reconhecimento de casamento com Sara. Com Agar, Abraão não tinha relacionamento de casamento. Ela era um objeto de uso de Abraão. Ele a conhece provavelmente dentro daquele intervalo, quando ele desce para o Egito. E o texto diz que quando ele desce para o Egito, se observar na sua Bíblia, quando Abraão desce ao Egito, o Senhor Deus não fala com Abraão. Enquanto Abraão está no Egito, Deus não fala com Abraão. Quando ele desce para o Egito, no capítulo 12, ele fica em silêncio com relação a Abraão. Quando Deus está em silêncio com relação a Abraão, ele está tomando suas decisões. Provavelmente, a escrava que ele tem, que ele consegue lá no Egito, que é a Agar, essa escrava que ele consegue, é dessa escrava que ele vai fazer com que apareça a sua descendência. No entanto, quando observamos o texto do Gênesis capítulo 2, versículos 22 e 23, quando diz: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando diz ambos serão uma só carne, observe que o homem ele é capaz de gerar, mas ele é capaz de semear
minar na sua mulher, mas é nas entranhas dela que é gerado o feto. É nas entranhas da mulher que é gerado, ou seja, é das entranhas dela que se gera a criança. Portanto, quando o Senhor fala das tuas entranhas, Ele não está dizendo para Abraão que Abraão vai gerar dentro de si. Ele está fazendo uma junção do casal. Como ambos são uma só carne. Então, se ambos são uma só carne, aquilo que é gerado de mim é também gerado da minha companheira. Então, quando fala das entranhas de Abraão, entende-se por inferência que está tratando das entranhas da sua mulher, Sara, porque esta é a sua esposa de compromisso, reconhecido pelo próprio Deus. Reconhecido pelo próprio Deus como a companheira legítima para alcance de promessas e não como uma companheira alcançada, arranjada do ponto de vista cultural que pudesse trazer sucesso para as suas promessas. Fica aqui uma deixa para que nós possamos compreender melhor que é mais importante manter-se vinculado à propositura da promessa com aquilo que Deus te entregou do que tentar sair fazendo arrudeios no pluralismo da cultura odierna, onde tenta, por todos os meios, desqualificar a característica da família, querendo colocar apetrechos, adereços, acessórios à família, a fim de que possa vinculá-la a um molde cultural e dizer, isto é aceito porque a cultura aceita. Entenda, não se deixe vender pela cultura. A proposta cultural é pluralista, a proposta da promessa de Deus. Para nós, ela é individual e as suas promessas têm a sua origem naquele que é o Senhor das nossas vidas. E, portanto, nós precisamos manter a nossa vida centrada dentro de uma proposta contra a cultura. Portanto, somos igreja e precisamos nos posicionar contra a cultura e não a favor da cultura. Então, das suas entranhas, entende-se que está tratando claramente daquele que era considerado por Deus marido e mulher legitimamente, observando o princípio da separação e da vinculação a uma única mulher. Portanto, das entranhas de Sara e Abrão nasceria aquele que era vinculado e resultado da promessa divina. Dito isto, quando a gente observa Hebreus capítulo 11, versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A cultura social e o propósito divino. Nós fizemos aqui alguns paralelos. As propostas culturais são convidativas, pois são tendenciosas à comodidade. Isso aqui, no caso de Sarai, a promessa de Deus, ela contrariava uma lógica humana. A promessa divina contrariava a lógica humana. Ao passo que a proposta cultural viabiliza os interesses humanos. Que significa dizer que Sara, observando a questão de promessas, acreditou que a promessa divina seria cumprida efetivamente na sua vida a partir de um arranjo cultural. Por que arranjo cultural? Observe o que nós colocamos aí. Gênesis capítulo 16, versículo 1, o texto nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele, Abrão, tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Observe, quando nós falamos de serva egípcia, que Deus não havia falado com Abraão, Gênesis capítulo 12, lá pelo versículo
10 em diante, que é quando ele vai para o Egito, quando o versículo 10 dizia: havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, quando Abrão desce ao Egito, Deus não fala com Abrão. Quando é que Deus volta a falar com Abrão? O papo de Abrão, no Gênesis capítulo 12, a partir do momento que ele sai da presença de Deus, o papo dele é só com Faraó, com ninguém mais. É só com os egípcios e ninguém mais. O papo dele era somente com aqueles que representavam as obras da carne e ninguém mais. Não poderia arranjar outra coisa senão algo que viesse gerar para ele fruto da carne. O texto do Gênesis capítulo 13, traz assim para nós: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Tudo o que tinha. Ele arranjou uma escrava onde? No Egito. Vamos lá. Qual era o papo de Abraão no Egito? Era com Deus? Não. Deus silenciou com relação a Abraão. Agora quem fala com ele é só Faraó. E pronto. Olha, quando o homem está fora da vontade de Deus, ele só dá ouvidos aos faraós habitantes deste mundo, mas nunca fala com Deus, quando na realidade ele precisa falar com Deus. Então, quando nós vamos observar o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 3, Gênesis 13, versículo 3, diz: e fez as suas jornadas do sul até Betel, e até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel, ou seja, casa de Deus, e aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha, e Deus volta a falar com ele. Invocou o nome do Senhor. Então, depois que ele invocou o nome do Senhor, Deus volta a falar com ele. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Gênesis capítulo 12, versículos 10, quando ele desce ao Egito, até ele retornar para o lugar de onde estivera antes, Deus não fala com ele. Deus só vai falar com você quando você sair do Egito onde você está e retroceder até o local de onde antes o Senhor havia falado contigo. Guarde esta palavra aí. As promessas de Deus dentro de uma proposta cultural, elas não são aceitas. O que era que eles deveriam ter feito? Primeiro, nem ter descido ao Egito. Deveria ter confiado. O Senhor não falou que onde ele estivesse, o lugar seria abençoado, porque ele é a bênção? Então por que ele não permaneceu lá e desce ao Egito? Então, quando ele volta do Egito, ele volta com esta carga. E esta carga é também inserida nela uma escrava, uma mulher. As propostas culturais não podem suprimir as propostas divinas quando a tratativa é promessa de Deus, deve ser prioritariamente observada, analisada e seguida integralmente. Sempre as promessas divinas terão precedência nas nossas escolhas. Sempre. Entretanto, a formatação cultural sempre agrega julgo distinto em nome da diversidade. Veja, o modelo social admitia o diverso. Qual que era o diverso? Mulher escrava pode ser comprada ou
adquirida, seja comprada ou não sei qual era o meio, por se tratar de escravo, normalmente quem tinha dinheiro comprava pessoas e os tinham como escravos. Então, talvez isto sim possa ter acontecido, não estou afirmando, mas Abraão volta do Egito e no Egito ele tem esta escrava, um modelo social que admitia isso aí. Sarai usou a via da facilidade cultural em detrimento da esperança e expectativa do cumprimento da promessa. Sua escolha, embora aceitável para os moldes do seu tempo, colocaria o projeto do Senhor no caminho da miscigenação, pois o filho teria sangue egípcio e hebreu, misturando paganismo e politeísmo do Egito com o monoteísmo hebreu. A vontade do Senhor sempre anda na contramão da cultura do mundo. Por que quando nós falamos de miscigenação? Por quê? Porque a mulher era egípcia, o filho tinha sangue egípcio e sangue hebreu. Era uma miscigenação. O filho tinha as características pontuais da cultura egípcia e também tinha as características observadas dentro da cultura e da questão da vida religiosa, política e social de Abrão. Sangue hebreu e egípcio, misturando paganismo e politeísmo do Egito com monoteísmo hebreu. Olha que salada, que mistura. Perceba que todas as vezes que você tentar se adequar aos moldes da cultura odierna, você vai causar problemas relacionais com a sua estrutura espiritual. Sempre. Ismael, filho da carne, por que nós falamos isso aqui? Pastor, o que é isso aí? Quando falamos de filho da carne, pessoal, não entenda isso aqui como um caráter pejorativo, não. Isso não tem nada a ver. Estamos numa tratativa de abordagem do ponto de vista doutrinário dentro de uma abrangência de natureza espiritual, observando o contexto histórico destas pessoas. Essa designação é uma referência de um acontecimento segundo a vontade da carne. Então, por se tratar de um acontecimento segundo a vontade da carne, Gálatas capítulo 4 e versículo 23, o texto nos diz a seguinte palavra: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Isso aqui é Paulo falando aos Gálatas a respeito das situações envolvendo o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaac. Então, o problema não era a pessoa de Ismael, pois este o Senhor também o abençoou. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20. O Senhor abençoou a Ismael. Como diz, a bênção do Senhor é para a descendência de Abraão. Ismael, descendente legítimo de Abraão. A questão aqui não é a prosperidade enquanto descendência. A questão aqui é a promessa enquanto proposta divina para o homem. Esta é a questão. A questão não é prosperar, a questão não é ter, a questão é enquadrar-se dentro de propostas divinas. Esta é a questão. No entanto, aquele que seria a representação da vontade da carne no Novo Testamento zombava de Isaac. Zombava. Vamos lá fazer a leitura do texto, Gênesis capítulo 21 e versículo 9. Interessante isso aqui. O texto diz assim, Gênesis capítulo 21, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a Ismael, a egípcia, o filho de Agar, a egípcia, ou seja, aquele que era, como Paulo apresenta, filho da carne, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Zombava de quem? De Ismael. A carne zombando da promessa. A natureza carnal zombando da natureza espiritual. Todas as vezes que houver essa mistura, vai haver esta indisposição.
esta ação malevolente foi o estopim da relação entre Sara e Agar. Pessoas, sempre que nós colocarmos carne e espírito junto, vai dar problema. Sempre vai dar problema. Não adianta, ou nós vivemos espiritualmente, ou nós vivemos carnalmente. Meu Deus, é necessário extremamente uma vida voltada para a observação do que diz as Escrituras. O filho da carne zombava. É isto que acontece até hoje. O filho, aqueles que são carnais, zombam das coisas que são espirituais. Portanto, ambos não podem andar juntos, porque não há, de modo algum, relação, paz entre trevas e luz. Não tem como. A descendência da promessa não seria oriunda de origem escrava. E em Agar está a representação da escravidão. O que é gerado torna-se perseguidor daqueles que são nascidos segundo o Espírito. O que é gerado da carne torna-se perseguidor daquele que é nascido segundo o Espírito. Guarde esta palavra. Os que são nascidos da carne tornam-se perseguidor daqueles que são nascidos do Espírito. Em resumo, o filho da carne sempre será contra o filho do Espírito. No tópico 2, o filho da fé e o cumprimento da promessa. O que nós temos aqui para tratarmos disso? O milagre materializado. O milagre materializado. O que significa isso aí? Veja lá. Quando Deus fez promessas que das entranhas de Abraão ele lhe daria um herdeiro, quando o Senhor fala com Abraão, eles ficam sorrindo. E Sara, ela fica ouvindo a conversa ali e sorrindo. O sorriso da incredulidade, é o riso da incredulidade. Porque a incredulidade era natural, poderia ser explicada esta incredulidade. 2 fatores são determinantes para isto. Primeiro, é claro que não se justifica, não se deve ter incredulidade. Quando estamos olhando para as nossas lentes, as lentes de quem não está vivendo a realidade, no caso de Sara, eu não vivi a realidade de Sara. Ora, Sara, uma mulher idosa, tinha 2 fatores que pesavam contra o não cumprimento desta promessa, o que naturalmente faria qualquer pessoa rir. Alguém olha já, pastor, o senhor está falando que é justificável isso aí. Vamos olhar com a lente de Sara. Uma mulher com 2 fatores que pesavam contra a realização do feito: a velhice e a menopausa. A mulher, além de idosa, já havia cessado o seu costume, ou seja, não havia mais probabilidade nenhuma de gerar. Por isso que ela ficou ouvindo aquela conversa e começou a sorrir. É como se fosse um sorriso dizendo: isso aí nunca vai acontecer, esse homem está ficando, esse Abraão está endoidando, ficando gagá depois de velho, quase 100 anos de idade. O senhor está ficando, o seu homem aí tá doido, não tem como. Então, o Senhor Deus trabalha dentro desta possibilidade, desta impossibilidade humana, é a ação divina que atua. Quando ela sorri, a Gênesis capítulo 17, versículos 17, 18 e 13, ela ri da questão da promessa. É o riso da incredulidade, como nós colocamos aí. Mas Deus queria demonstrar sua onipotência. Deus é todo poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, imutável, triuno, perfeito e santo, e ele é eterno. Não há nada que ele não possa fazer. Quando ele quer agir, Isaías 43 e 13, não há quem possa impedir. Então, o riso da incredulidade. E Deus diz para Abraão que ele vai ter um filho. O filho agora da promessa. Qual era o nome do filho? Isaque. Isaque. Observe.
Gênesis, capítulo de número 17 e versículo de número 19, diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. O nome de Isaque significa ele ri. O nome de Isaque significa ele ri. O riso da incredulidade de Sara fora substituído com a materialização do milagre Isaque. Isaque é o milagre materializado. Quando Isaque, que é o milagre materializado, aparece, o nome de Isaque diz, ele ri. O que significa dizer que quando o milagre chegar, este milagre dará risadas da sua incredulidade. O riso da incredulidade de Sara é substituído pela materialização do milagre. E agora quem dá risada é o milagre. O milagre na sua vida sorrirá da sua incredulidade quando acontecer, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quando ele promete, ele cumpre. Se ele diz que seria um homem e o nome seria Isaque, e o nome dele significando ele ri, ele estava dizendo, se eu prometi que você vai sorrir na materialização do seu milagre. Tome posse desta palavra. Isaque, o herdeiro da promessa. A representação desta personalidade bíblica para a posteridade tem um valor significativo, porque nele estava a semente da redenção. Isaque, de Isaque veio Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Assé, Zebulon, Diná, Benjamim, José. De José repartido a Manassés e Efraim. Quando nós observamos isto aqui, nós vamos perceber que o Senhor Deus havia escolhido Abraão para, por meio dele, criar, chamar, eleger, escolher um povo para ser seu, e a partir deste povo, por meio deles, das entranhas deles, como promessa, traria o Redentor de toda a humanidade, não nascido daquele que era fruto da carne, mas aquele que era herdeiro da promessa. Isaque, eu pude colocar aqui a semente da redenção, Mateus capítulo 1, versículo 2, que traria por meio da revelação da sua glória, regozijo e alegria, que traria por meio da redenção da sua glória, regozijo e alegria. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4 e versículo 13. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4 e versículo 13. Vamos ver o que diz o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 diz: Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando falamos que Isaque, a materialização da promessa, o milagre materializado é Isaque, o nome dele é ele ri. A partir de Isaque, todas as promessas sendo cumpridas, e a cada cumprimento de promessa trará alegria e regozijo para a igreja, a cada cumprimento da promessa de Deus, individualmente a cada um de nós. E no coletivo, a igreja trará alegria e regozijo, segundo a promessa dele, na pessoa de Cristo, aqueles que estão guardados segundo a sua fé, naquele que chamou, que é Cristo. No Evangelho, é evidenciada a alegria resultante da manifestação da salvação por meio de Jesus Cristo. A alegria pela ovelha encontrada, pelo encontro da dracma perdida e pelo filho que retornou à casa. Lá na parábola em Lucas capítulo 15, versículos do 5 ao 23. A alegria é resultante de milagres materializados na vida de pessoas. A sua vida, ela é um milagre. Você é um milagre de Deus.
nós somos milagres de Deus. E a nossa presença na vida das pessoas, na vida daqueles que estão neste mundo, deve produzir e promover a alegria regozijante segundo a vontade de Cristo, porquanto somos herdeiros e somos a promessa de Deus em cumprimento, para que por meio de nós pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Isaac e Jesus, aí sementes comparadas. Isaac e Jesus, as sementes comparadas. Por que sementes comparadas? Vamos lá. Algumas analogias podem ser observadas no contexto representativo de Isaac e da vida de Jesus. Duas mulheres nas extremidades naturais contrárias que impossibilitavam sua gravidez. Duas mulheres. A primeira dela é Sara. Quando nós vamos observar aqui, sementes comparadas, tá? Nosso conteúdo aí, sementes comparadas, top 2.3, já caminhando aí para a nossa finalização e fechamento do conteúdo. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz: E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Sarai foi estéril, não tinha filhos. Poderia aí acrescentar o terceiro fator que impossibilitava a gestação, impossibilitava a geração de filho no ventre: a esterilidade, a menopausa e a idade avançada. A velhice, a esterilidade e a menopausa. 3 causas impossibilitantes de materialização do milagre. No entanto, o milagre foi materializado e sorriu da incredulidade. Entenda isto. Isaac e Jesus com sementes comparadas. Sara era estéril, como diz Gênesis capítulo 11, versículo 30. E idosa, com o costume de mulher cessado, ou seja, menopausa. Já tinha tomado conta dela. Maria era virgem, Lucas 1, versículo 27. Enquanto uma estava na extremidade da idade avançada, da menopausa, e era estéril, a outra estava na outra extremidade, era virgem. No entanto, a primeira já tinha acabado, a segunda ainda nem sequer havia começado. A primeira questiona a possibilidade, porque já terminou o costume. A resposta do Senhor à sua indagação afirmativa é uma indagação afirmativa da sua fidelidade a cumprir a promessa. Haveria coisa difícil ao Senhor? De igual modo, Maria questionou isso, porque ainda não conhecia homem. Um diz: como é que eu posso gerar se já sou passada? A outra: como é que eu posso gerar se nem comecei? Uma já tinha terminado, a outra nem tinha começado. Para Deus não importa se uma ainda não havia começado e se a outra já havia terminado. Independentemente de você ter começado ou de você já ter terminado, no intervalo de suas imperfeições, Deus pode gerar milagre dentro de cada um de nós. Entenda isso. A resposta do Senhor: de igual modo, Maria questionou isso porque não conhecia o homem. A resposta do anjo é essencialmente igual. Haveria, porque para Deus nada é impossível. Assim como ele disse para Sarai: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Para Maria ele disse: porque para Deus nada é impossível. O resultado semelhante trouxe manifestações idênticas. A alegria. Gênesis capítulo 21, versículo 3, Lucas capítulo 1, 47 e 46, versículos 46 e 47 do capítulo 1 de Lucas. Ambos os casos indicavam um milagre para cumprimento de promessa. Deus trará sorrisos à sua vida de pranto. Deus trará alegria à sua vida de tristeza. Deus proporcionará bem-aventuranças para aqueles que conservarem a sua vida íntegra, buscando, apesar de todas as questões culturais diversas e alheias à sua vontade, ele permanecerá usando e levantando pessoas
para promover a alegria neste mundo de tristeza. A Igreja do Senhor, e você é um agente desta mudança para a sociedade onde você estiver. Quando nós chegamos aqui no tópico 3, conflitos de gerações, exemplos e aplicações para hoje. Vamos lá. Vamos tratar aqui, resumidamente, da descendência de Ismael, da descendência de Isaac e os conflitos e contextos. Vamos lá. A descendência de Ismael, a característica que este povo teria, segundo a palavra de Deus, está lá descrita em Gênesis 16, versículo 12. Segundo essas características, esse povo já apontava em uma direção conflituosa. Se nós observarmos o capítulo 16 e versículo 12 do Gênesis, traz-nos a seguinte questão. Gênesis capítulo 16 e versículos do 1 a seguir, nós vamos observar isso. Disse-lhe também o anjo do Senhor: e eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha, o que temos aqui é uma indicação, uma cena já apontando para uma questão conflituosa. Guarde isso, uma questão conflituosa. O modo de vida deles já trazia esta indicação. O povo árabe é descendente de Ismael. Eles até hoje conservam as suas tradições. Por exemplo, o povo árabe, como descendente e conservadores das suas tradições, até hoje praticam a circuncisão, que nós trabalhamos na lição passada. Praticam a circuncisão aos 13 anos de idade. Isto por quê? Porque eles são considerados são descendentes de Ismael e consideram que a promessa de Deus e as terras pelas quais eles estão passando e onde eles estão são terras dadas pelo Senhor a Ismael primeiro. Ismael sendo o primogênito, em tese, se fosse observar as questões legais da lei mosaica, da lei que esteve norteando a descendência e o povo de Deus, se observar isto, Ismael era mais velho do que Isaac. Logo, sendo ele mais velho do que Isaac, teria direito às terras, às promessas, aos benefícios, enquanto filho. Ele também tem essa característica de ter as suas tribos. A característica do povo ismaelita era uma característica que andava, que transitava, mercadores. É tanto que José fora vendido para os ismaelitas, que passavam por ali, quando daquela cena onde José é vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito, porque Ismael, ele casa-se com uma mulher egípcia e tem seus filhos, e tem seus 12 filhos. Ele casa com esta mulher egípcia e constitui a sua família a partir de lá. Então, o que é que acontece? Olha, Gênesis capítulo 17 e versículo 25, Gênesis capítulo 17 e versículo 25, o texto diz assim: Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. É a cultura, lembre-se que nós falamos isso aqui. Era a cultura da época. Abraão aqui ele cumpre um rito cultural quando ele circuncida Ismael aos 13 anos de idade, quando Deus mandou circuncidar. Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. A perspectiva divina era circuncidar aos 8 anos de idade, mas quando ele faz o concerto com Abraão, Abraão circuncida todos de dentro da sua casa. Na ocasião, Ismael tinha 13 anos de idade. Por esta razão,
todos os povos árabes, dentro de uma observação cultural religiosa, conservando uma tradição dos seus ancestrais, circuncidam os seus homens aos 13 anos de idade. Seguindo por aí, este povo habitavam em território egípcio até o rio Eufrates, e seus descendentes eram 12 colônias no deserto do norte da Arábia. Viviam colocando em caravanas itinerantes e montavam as suas tendas. Viviam andando com caravanas itinerantes. Observe que nós estamos falando da descendência de Ismael. Então, todas as vezes que a gente vê essas pessoas, tem uns crentes que são andarilhos. Eles ficam andando de igreja em igreja, pulando de um lado para outro, perambulando, dizendo: Deus me disse para ir para ali, Deus me disse para ir para aquilo outro ali. Ei, a característica de um ismaelita, a característica daquele que é considerado o fruto da carne, a característica dele é ser andarilho. Então, a característica daquele que é filho da promessa é manter-se concentrado dentro de uma proposta de promessa que Deus havia lhe feito. Então, todas as vezes que alguém estiver perambulando por aí sem saber para onde vai, ele não tem habitação, ele vive em tendas. Onde ele chega, ele constrói uma tenda. Cuidado com essa pessoa. Pode estar aí, pertinho de você, um ismaelita, alguém que pode ser característico como obra da carne. Tome cuidado com isso. No Gênesis, capítulo 15, capítulo 25, versículo 16, versículos 13, 14, 15 e 16, traz para nós a quantidade de filhos que Ismael tivera. Então, eles constituíam um povo de uma característica nômade, de uma característica de mercadores que transitavam e sem identidade de cidade, mas com uma identidade mais solta, mais independente. Tudo aquilo que quer propor independência da identidade é alguém fora do propósito divino. Cuidado com isso. E aí, a descendência de Isaac, os descendentes de Isaac, nós já sabemos muito bem isso. Então, os descendentes de Isaac, eles vão ocupar as terras cananeias, conforme Deus havia lhe dado antes, passam pelo cativeiro egípcio, depois são libertados. O povo da promessa, os descendentes de Isaac, são aqueles que têm o direito de terras conforme promessa de Deus. Então, todas as vezes que alguém se relaciona com outro fora da promessa, fora do propósito, fora da proposta divina, todas as vezes que isso acontece, gera tristeza para os pais. Gera tristeza para os pais. Se observarmos o Gênesis, capítulo 26, versículos 34 e 35, o texto nos traz aí uma claridade a respeito disso. Vamos lá, diz, versículo 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu, duas mulheres. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. O que significa isso? Todas as vezes que alguém contrair relacionamentos fora da vontade de Deus, trará tristeza e angústia para a sua alma. Sempre. Por esta razão, quando Isaque foi se casar, Abraão mandou buscar um de dentro da sua parentela. Mandou buscar uma de dentro da sua gente, para que não se misturasse. Não é porque eles eram melhores, é porque existem valores que são mais profundos e espirituais. Existem relacionamentos que são para a eternidade. E relacionamentos para a eternidade não podem ser relacionamentos carnais, tem que ser relacionamentos espirituais. Porque quando nós partirmos desta
para a eternidade, nós não levaremos e nós não iremos se nós estivermos vinculados a propostas carnais. Nós não iremos. Só iremos se estivermos vinculados a propostas espirituais. A alegria do Senhor é a nossa força, mas só temos alegria se estivermos no Senhor. Se não estivermos, nossa vida será profunda tristeza e angústia para a nossa alma. Então, quando olhamos isto aqui, a descendência de Isaac, a descendência de Ismael, a descendência de Isaac traz alegria, a descendência de Ismael profunda tristeza de espírito para aqueles que estão vinculados, porquanto aquilo é uma tratativa da obra da carne. Conflitos e contextos, olha, temos aqui os resultados de uma escolha podem reverberar por séculos. Em observação ao contexto de Abraão, percebemos que o filho gerado pela tentativa insana de querer ajudar a Deus é responsável por conflitos transcendentais, porque de Ismael os árabes reivindicam a herança deixada por Abraão, colocando-se como donos das terras. Conflitos por territórios na região da Palestina presente no século é resultado de uma decisão familiar séculos antes da era cristã. A religião islâmica é uma das maiores do mundo. Sendo monoteístas, atribuem a descendência legítima a Ismael como primogênito de Abraão e vivem atualmente conforme a predição afirmada lá atrás, Gênesis 16, versículo 20. Eles são contra todos e todos contra eles, habitando nas proximidades de Israel, seu irmão. O que é que acontece hoje nesses conflitos? Conflitos por territórios hoje entre os árabes e os israelitas ou os israelenses, porque vale ressaltar aqui que nem todo israelense é israelita. Israelense é quem nasce no território de Israel. Eu, por exemplo, se for para Israel e tiver um filho lá em Israel, eu e a minha esposa somos brasileiros, mas se eu tiver um filho em Israel, o meu filho não será israelita, ele será israelense, porque israelita é quem é descendente de Abraão, é quem tem a descendência nas 12 tribos. Israelita é quem é descendência de alguém das tribos, descendentes de Abraão. Israelense é quem nasce no território de Israel, politicamente, geograficamente falando. Então, mas os ismaelitas que constituíram o povo árabe, os árabes até hoje lutam por territórios que julgam ser deles, considerando uma promessa feita a Abraão lá atrás, que toda a sua descendência daria esta terra. Então, eles têm na sua concepção religiosa, muitos deles, os muçulmanos, têm na sua concepção e construção religiosa, política e social a seguinte tradição: somos descendentes de Ismael, Ismael foi herdeiro legítimo da promessa e nós reivindicaremos isto toda a vida. Porque havia uma promessa, uma palavra ao respeito dos ismaelitas. Lá atrás, eles serão contra todos e todos contra ele. Ou seja, sempre haverá este conflito até que tudo seja resolvido com a vinda do Messias e seguindo as propostas apocalípticas escatológicas preditas nas Sagradas Escrituras. Então, quando falamos disso aqui, para arrematar, então, falando de Ismael, representação daquilo que é fruto da carne, Isaac, representação do que seria fruto do Espírito e cumprimento da promessa. Com relação ao filho da carne e com relação à incredulidade, nós observamos que Isaac é filho da promessa, porque das entranhas de Abraão, ou seja, sendo ele e Sara uma só carne, das entranhas deles sairia o herdeiro da promessa, como o Senhor havia estabelecido. E o filho da fé como cumprimento da promessa,
nós observamos o milagre materializado e nós tratamos dos conflitos de gerações. Quais gerações? Geração de Ismael, geração de Isaac, nos dias atuais, nos contextos odiernos, nas questões políticas que são latentes, as suas guerras e seus conflitos por terra. Isso não é apenas uma questão territorial, é sobretudo uma questão espiritual e religiosa que nasceu lá no conflito quando Abraão desce ao Egito, tem uma escrava, da escrava tem relacionamento com ela, dela nasce um filho, o filho cresce, cria zombaria contra Isaac, o filho é expulso, o filho é protegido por Deus, porque a promessa também alcança ele, no sentido da pessoa. No entanto, este vai para o Egito, casa-se com a egípcia, tem filhos e constitui uma descendência cujo povo é o povo árabe, e até hoje, dentro desta cultura sociológica, política e religiosa, cresce que o filho da promessa legítimo para os árabes é Ismael, para a igreja e para os israelitas é Isaac. Portanto, as terras que são ocupadas hoje por Israel são reivindicadas pelos árabes por entenderem tradicionalmente, religiosamente, politicamente, sociologicamente, que se trata de uma terra dada a Ismael, o seu ancestral. Então, diante disso, fica a nossa palavra. Este foi o conteúdo da lição de número 8 e fique aí com a paz do Senhor Jesus e não deixe de ativar o sino, receber as notificações toda semana. Nós estamos aqui postando vídeo, postando a exposição da aula para que possa subsidiar aqueles que estão imbuídos da responsabilidade de ministrar o conteúdo neste próximo domingo. Deus abençoe a você e a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.